Sabe aquela sensação constante de estar apenas apagando incêndios? Aquele sentimento exaustivo de quem lidera ou gerencia projetos e sente que, no fim do dia, está carregando a equipe inteira nas costas? É um peso enorme. Exato. É uma dor incrivelmente comum no mundo corporativo e nos negócios em geral. A gente vê profissionais chegando a um ponto de esgotamento total, acreditando que gerenciar pessoas é, por definição, sinônimo de desgaste. Mas e se houvesse um atalho prático para contornar isso? Uma forma real de transformar um grupo exausto e desmotivado em uma equipe enxuta, eficiente e de altíssima performance. Essa é, sem dúvida, a promessa da nossa análise de hoje. A ideia aqui é explorar maneiras palpáveis de sair desse ciclo de exaustão constante. O ponto fundamental que vamos debater é que a solução não passa de forma alguma por trabalhar mais horas ou fazer microgerenciamento. De jeito nenhum. Não mesmo. Passa por trabalhar de forma muito mais inteligente com o capital humano que já está disponível. Nossa missão não é apenas listar regras, mas convidar a um pensamento crítico sobre como os talentos são alocados e como atitudes devem ser pesadas em relação aos resultados. E tudo isso focado estritamente no que funciona na vida real, sabe, sem romantizar a liderança. Bom, então vamos destrinchar isso. O material que vai guiar o nosso mergulho hoje é o livro Gente de Resultados, do autor Eduardo Ferraz. É basicamente um manual muito direto ao ponto. E o livro traz um conceito inicial que é tipo um soco no estômago para quem gosta de culpar a equipe. Ele diz que não dá para tentar consertar o time sem antes olhar para o espelho. O ponto de partida de qualquer mudança é o próprio estilo de liderança de quem comanda. Como é que o autor estrutura essa autoavaliação? Olha, o Eduardo Ferraz mapeia o comportamento dos líderes e divide isso em 4 estilos principais. É claro que todo mundo tem um pouco de cada um dependendo da situação, mas sempre há uma predominância, aquele estilo que dita a forma como as decisões são tomadas sob pressão. O primeiro deles é o estilo protetor. É aquele perfil acolhedor, gentil, focado em criar um ambiente de trabalho harmonioso e seguro para todo mundo. O famoso chefe bonzinho. À primeira vista, parece o líder dos sonhos, né? Aquele que todo mundo adora ter. Parece, mas o livro aponta o grande ponto cego desse perfil, que é a complacência. O líder protetor tem pavor de conflitos, então, para manter a paz e a harmonia, ele acaba tendo uma dificuldade imensa de cobrar resultados ou de confrontar quem está fazendo o corpo mole. O que acontece na prática? Os profissionais de alta performance da equipe começam a ficar desmotivados. É, porque eles percebem que quem trabalha muito e quem não faz nada recebem exatamente o mesmo tratamento amigável. Exatamente. A equipe inteira se acomoda. É o preço de querer agradar a todos. Faz todo sentido. E qual seria o contraponto a esse estilo? O oposto absoluto é o estilo trator. Como o nome já sugere, é um líder focado obsessivamente em resultados. É direto, franco, não tem tempo para rodeios e entrega as metas doa a quem doer. A vantagem clara é que esse estilo gera um ambiente altamente competitivo e focado em conquistas rápidas. Mas eu imagino que o custo humano disso seja altíssimo. Esse doa a quem doer geralmente deixa um rastro de destruição. Esse é exatamente o problema. O líder trator pode facilmente cruzar a linha e se tornar grosseiro, impaciente e, no limite, governar a equipe pelo medo. A curto prazo, os números são ótimos. A longo prazo, a rotatividade da equipe vai lá nas alturas. As pessoas simplesmente não aguentam a pressão constante e a falta de empatia, e acabam pedindo demissão, levando o talento embora da empresa. É um equilíbrio bem delicado. E além do protetor e do trator, quais são os outros estilos que a gente encontra por aí? O terceiro é o centralizador. Esse é o líder super organizado, metódico, altamente focado em processos e que odeia correr qualquer tipo de risco. O calcanhar de Aquiles dele é a desconfiança crônica. É alguém que sofre profundamente daquela velha síndrome do se quer algo bem feito, faça você mesmo. O terror do microgerenciamento, aquele líder que revisa até a fonte do e-mail que o estagiário vai mandar. O resultado disso deve ser um gargalo terrível na operação. O líder acaba trabalhando 12 horas por dia, enquanto a equipe fica de braços cruzados esperando aprovação. É o retrato perfeito.
A equipe perde totalmente a autonomia e para de pensar de forma estratégica, porque sabe que o chefe vai refazer o trabalho de qualquer jeito. E, finalmente, para fechar os 4 estilos puros, temos o empreendedor. É o visionário. Ousado, adora inovar, foge de rotinas burocráticas e delega as tarefas com uma facilidade enorme, às vezes até demais. Parece o perfil clássico dos fundadores de startups de tecnologia. Muita visão, muita energia. E qual é a armadilha para o empreendedor? A precipitação e a ausência. Como ele foca muito no futuro e odeia a rotina do dia a dia, ele pode assumir riscos desnecessários e deixar a operação atual completamente à deriva. A equipe fica sem uma referência diária, sem saber quais são os processos básicos, porque o líder está sempre pensando na próxima grande ideia e esquece de cuidar do negócio que já existe. Isso levanta uma dúvida muito comum para quem escuta essas definições. Se a pessoa se identifica como um protetor, que foge de conflitos, ou um centralizador, que não confia em ninguém, ela está condenada? A personalidade é uma sentença definitiva? O que é fascinante aqui é a ciência por trás de como esses estilos se formam e como podem ser ajustados. O livro traz uma visão fantástica sobre o debate entre genética e ambiente e utiliza uma metáfora brilhante do economista James Heckman, que é ganhador do Prêmio Nobel. Heckman compara a personalidade humana à construção de um prédio. Um prédio? Como assim? Pense na estrutura do prédio, as fundações, as vigas de aço, o concreto armado. Essa estrutura central representa a nossa genética, as nossas tendências inatas. Segundo essa visão, é improvável e incrivelmente difícil alterar essa estrutura primária depois da vida adulta. Um líder naturalmente protetor sempre terá uma inclinação inata para evitar o atrito. Certo. No entanto, o acabamento do prédio, as paredes de gesso, a pintura, a decoração, a iluminação, isso sempre pode ser reformado e melhorado. Na neurociência, isso tem um nome, que é a neuroplasticidade. Ou seja, a neuroplasticidade permite que a gente mude o acabamento do nosso comportamento, mesmo que a fundação continue a mesma. Ninguém precisa mudar a própria essência, mas pode aprender novos comportamentos para compensar as falhas da estrutura. Perfeitamente. Um protetor não vai acordar amanhã sendo um trator implacável. Mas através da neuroplasticidade e do treino intencional, ele pode aprender a dar feedbacks difíceis, a estabelecer limites e a cobrar metas. Ele melhora o acabamento do seu estilo de liderança. E o autor ilustra isso de forma muito didática, com um caso real, o caso da Mônica. Sim, a história da Mônica é um exemplo clássico dos perigos do estilo empreendedor quando não há autoconhecimento. O livro conta que ela é a caçula de 5 irmãos, veio de uma família humilde e sempre teve uma veia para negócios muito forte. Aos 30 anos, ela já havia consolidado uma agência de negócios bastante lucrativa. Mas, movida por essa ousadia extrema e intolerância à rotina, ela não parou por aí. E o que ela fez? Ela resolveu virar sócia de mais 2 empresas com os irmãos, uma loja de roupas e uma marcenaria. Só que o excesso de ousadia cobrou o preço. As novas empresas davam um prejuízo constante. Como ela odeia o dia a dia da operação, ela estava completamente ausente. Resultado, ela perdeu o foco, perdeu a margem de lucro e a agência principal, que era o negócio de sucesso, começou a sangrar dinheiro para cobrir os buracos da loja de roupas e da marcenaria. Esse caso ilustra uma falha de acabamento na liderança. Ter o estilo empreendedor é ótimo, é o motor da economia. Mas sem foco e, mais importante ainda, sem se cercar de pessoas ou sócios complementares, talvez alguém com um perfil mais centralizador para cuidar do caixa diário, essa ousadia virá um risco enorme. A intervenção sugerida pelo autor foi que a Mônica parasse imediatamente de abrir novos negócios e focasse no que dava lucro. E a lição que fica dessa história é que, antes de apontar o dedo para a equipe, quem lidera precisa fazer uma autoanálise profunda. O livro sugere fazer uma matriz SWOT pessoal para mapear o próprio comportamento, entender claramente quais características são forças e quais são fraquezas. Exato, porque sem esse passo inicial de honestidade brutal, qualquer tentativa de organizar a equipe vai falhar. O líder vai continuar sabotando a operação com os próprios pontos cegos. E é aqui que o negócio fica fascinante.
Digamos que a lição de casa foi feita. O líder entende o próprio estilo, sabe aonde peca e aonde brilha. O próximo passo é olhar para a equipe. E o Eduardo Ferraz usa uma frase que resume perfeitamente o drama da gestão de talentos. Ele diz: gato não vira tigre. Se exagerar na comida, consegue-se, no máximo, um gato gordo. Essa é uma das analogias mais poderosas do material. Ela ataca diretamente aquela velha máxima motivacional e realista de que todo mundo pode ser excelente em qualquer coisa, desde que se esforce o suficiente. O autor discorda disso frontalmente. A gestão eficiente começa com o princípio de parar de lutar contra a natureza dos profissionais. Para não tentar transformar gatos em tigres, o livro divide a equipe em 3 grandes perfis. E é muito fácil reconhecer pessoas do nosso próprio convívio neles. O primeiro é o perfil técnico. É focado na execução de tarefas com alta precisão. Geralmente alguém mais introvertido, muito disciplinado, que adora rotina, planejamento e silêncio. E, por outro lado, detesta exposição pública e interações sociais intensas. E o livro traz o caso da Silvana, que é o arquétipo perfeito desse perfil. A Silvana era uma estagiária de direito extremamente tímida. A chefia, numa tentativa equivocada de desenvolver a estagiária, tentava forçar a presença dela em reuniões de negociação e fazer contatos para atrair clientes. Ela odiava cada segundo daquilo e o desempenho dela nessas tarefas era sofrível. Ela não tinha o menor talento para vender. Ou seja, estavam exigindo que um gato rugisse como um tigre, mas o que acontecia quando ela ficava no ambiente natural dela? Quando os chefes perceberam o erro e pararam de forçar esse papel comercial, deixando a Silvana no silêncio de uma sala isolada, a mágica aconteceu. Ela escrevia petições e contratos com um brilhantismo técnico que superava até mesmo os advogados sêniors. Ela precisava de rotina e concentração, não de networking. E no espectro oposto da Silvana, temos o segundo perfil, que é o acelerado. Esse é aquele profissional impaciente, movido a desafios, franco até demais, com um senso de urgência que muitas vezes beira a ansiedade. Ele adora ter autonomia, foca em metas agressivas e detesta qualquer tipo de rotina burocrática ou lentidão. Tem um exemplo ótimo no livro sobre esse perfil, né? Sim, o caso do Lucas, um economista. O grande problema do Lucas era que ele não conseguia parar em emprego nenhum. Por ser extremamente acelerado, ele simplesmente atropelava os processos e os colegas que tinham um ritmo mais analítico. Ele gerava atrito por onde passava porque não tinha paciência para processos longos. E como se resolve um talento assim, que produz muito, mas é tipo um touro numa loja de porcelanas? A virada de chave do Lucas aconteceu quando ele finalmente foi contratado por um gestor que soube ler o perfil dele. O gestor parou de exigir que o Lucas seguisse horários rígidos ou preenchesse relatórios demorados. Ele deu ao Lucas total autonomia de agenda e o mediu exclusivamente pelos resultados em projetos de alta complexidade. Com espaço para correr no próprio ritmo, ele se tornou o talento mais produtivo da empresa. O erro anterior não era do Lucas, era de gestores que tentavam enquadrar um acelerado numa rotina de perfil técnico. Isso nos leva ao terceiro e último perfil, o sociável. É o profissional extremamente extrovertido, caloroso, intuitivo, persuasivo. Ele prospera onde há contato humano. E para ilustrar isso, a gente tem a história da Zilu, que arranca umas risadas de tão real. A Zilu era uma veterinária super carismática, os clientes e os animais adoravam ela, mas como profissional dentro da rotina de uma clínica, ela era um desastre ambulante. De silêncio para cirurgias e exames. Além disso, ela vivia atrasando a agenda de consultas porque ficava longos minutos conversando com os donos dos pets sobre amenidades. Ela estava, na prática, prejudicando a operação. A solução mais óbvia para muitos gerentes de primeira viagem seria demitir a Zilu, já que ela bagunçava a agenda e o ambiente. Como é que a gestão resolveu isso sem perder o carisma dela? Eles leram o perfil dela corretamente. A clínica resolveu tirar a Zilu da rotina engessada do consultório e criou um serviço de atendimento domiciliar premium. Na casa do cliente, o fato dela falar alto, ser calorosa e gostar de bater papo não era um defeito. Era exatamente o diferencial que os donos dos pets valorizavam e pagavam mais caro para ter. Foi um sucesso absoluto de faturamento. A Zilu era uma profissional sociável alocada num ambiente técnico. Quando o alinhamento de perfil com a função foi ajustado, a performance decolou.
Então, o que tudo isso significa na hora do vamos ver? A teoria dos perfis é linda, mas na prática, liderar envolve tomar decisões difíceis. Como é que se decide objetivamente quem merece uma promoção, quem precisa de um choque de realidade e quem deve ser demitido? É aqui que o material introduz uma ferramenta tática impressionante, a matriz de decisão que cruza atitudes e resultados. Essa matriz é o verdadeiro coração de uma gestão pautada pela meritocracia e pela justiça. O que o autor propõe é um mapa de 16 quadrantes. O eixo horizontal mede os resultados práticos do profissional, de ótimos a ruins. E o eixo vertical mede as atitudes, o comportamento no dia a dia, também de ótimos a ruins. A combinação define exatamente a ação do líder. E é na análise desses quadrantes extremos que surgem as figuras mais perigosas de qualquer ambiente de trabalho. O caso mais crítico discutido pelo Ferraz é o famoso pata de elefante. Vamos definir esse sujeito. É o profissional que entrega resultados ótimos, bate as metas, os números são irrepreensíveis, mas as atitudes são ruins. Ele é antiético, mente, cria intrigas, passa a perna nos colegas e destrói o clima. E a recomendação do livro para lidar com esse perfil é chocante e sem meios termos, que é demissão imediata. Demissão sumária. Pois é, mas eu preciso fazer o papel de advogada do diabo aqui, porque a gente sabe como as coisas funcionam. No mundo real, se um vendedor está entregando 150% da meta no fim do mês, a maioria das empresas faz vista grossa para o mau comportamento. Por que o autor é tão intransigente a ponto de mandar demitir quem traz mais dinheiro para o caixa? É uma ótima provocação e a resposta é incisiva porque o custo oculto de manter essa pessoa é muito maior que o lucro que ela traz. O autor argumenta que manter um pata de elefante instaura o que ele chama de vale-trambique. O vale-trambique. Isso mesmo. É um fenômeno cultural devastador. Quando a empresa tolera a falta de ética só por causa dos números, o mau comportamento se torna a regra não escrita do negócio. Os outros funcionários olham para aquilo e concluem: bom, se esse cara pode mentir, humilhar os outros e ainda é premiado porque bateu a meta, então o certo aqui é ser trambiqueiro também. Nesse exato momento, o líder perde toda a sua autoridade moral. É a velha história da maçã podre que contamina o cesto inteiro. E temos um outro extremo na matriz que é bem menos tóxico, mas incrivelmente frustrante de gerenciar, que o livro apelida de A Não Soneca. É a história do Vitor, vendedor de uma loja de materiais de construção. O Vitor tem 20 anos de casa, é honesto, mas tem atitudes e resultados medianos. O esforço dele é mínimo. Ele simplesmente fica lá escorado no balcão esperando alguém entrar. Esse é o perigo da zona de conforto extrema. Ele não é ruim o suficiente para ser demitido de cara, mas não ajuda a empresa a crescer. A recomendação da matriz para um anão soneca é um cartão amarelo bem visível. O líder precisa tirar essa pessoa do piloto automático, chamar para uma conversa franca, dar um choque de realidade e estabelecer metas claras. Se não mudar, aí sim é cartão vermelho. O que fica claro analisando essa matriz é o peso da responsabilidade de quem está na cadeira de comando. Ser o chefe bonzinho é fácil, mas o desafio é ser justo. Demitir atitudes ruins que trazem resultados e premiar atitudes boas com resultados é o que constrói a verdadeira autoridade. E para construir times assim desde o começo, o livro cita a estratégia de contratação PhD. Sim, uma tática inspirada no grupo 3G Capital. Buscar jovens com perfil PhD, que significa pobre, honesto e desesperado para ter sucesso. Pobre no sentido de alguém com uma necessidade latente, que não nasceu em berço esplêndido e tem fome de ascensão, né? Exato. Pessoas com necessidade, integridade negociável e ambição gigante. Num ambiente meritocrático, elas entregam resultados formidáveis. Mas se a gente olhar o todo, contratar bem não basta. O líder tem que entender o que motiva cada um. O autor lista dinheiro, segurança, aprendizado, reconhecimento ou autorrealização. Um técnico pode valorizar muito mais um plano de saúde impecável do que um bônus atrelado a metas arriscadas. E além de entender os motivadores, existe o pilar de tratar as pessoas de forma desigual na medida de suas desigualdades.
O livro utiliza o conceito de maturidade situacional para explicar isso, com a escala indo de M1 a M4. Como funciona na prática essa sopa de letrinhas? O nível M1 é o iniciante entusiasta, maturidade técnica baixa. Tem o conhecimento teórico, mas não a prática. O M1 precisa de direção clara, supervisão constante. O líder tem que pegar na mão. E se o líder não entende isso e resolve aplicar o estilo oposto? Solta um projeto complexo para o M1 e diz se vira. É a receita para um desastre. O M1 entra em pânico. E o erro oposto é igualmente nocivo. Microgerenciar um profissional de nível M4, que é o veterano maduro que resolve problemas sozinho, deixa a pessoa sufocada e desmotivada. Para um M4, o líder só precisa definir o objetivo e sair do caminho. E o ajuste disso é feito através do feedback? A regra de ouro trazida é: elogio sempre em público, específico e detalhado. Crítica rigorosamente em particular, focada no comportamento, não na pessoa. Isso levanta uma questão. Como saber se tudo isso está funcionando? A fonte descreve os 10 estágios da performance. Incêndios. Limpando atitudes ruins, chega-se aos estágios 4 e 5, o ponto de equilíbrio, onde o clima pesado se dissipa. Avançando mais, até o 7, atrai-se talentos e consolida-se a performance, até chegar ao ápice, do 8 ao 10. Onde a empresa dita as regras do mercado e a equipe age com a mentalidade de dona do negócio, exigindo pouquíssima supervisão. Para amarrarmos os pontos principais de hoje, conhecer o próprio estilo, respeitar o perfil de cada um, ser impiedoso com atitudes antiéticas e nutrir o talento de acordo com a maturidade é essencial. É um mapa prático universal para qualquer um que escuta a gente. É uma síntese cirúrgica e, para fechar a nossa imersão, deixa uma reflexão final provocativa. Se o objetivo máximo descrito nas fontes é o estágio 10, onde cada membro atinge a maturidade M4, toma decisões autônomas e age como dono da empresa, qual passa a ser o papel do líder? Será que o verdadeiro ápice da liderança de alta performance é construir uma máquina tão perfeita que acaba tornando o próprio trabalho diário do líder completamente obsoleto?